Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo de, infelizmente, Dia das Mães. Vasco da Gama 0, Santos 1. Nem no Dia das Mães o Vasco dá um pouco de alegria, né, pro torcedor do Vasco, especialmente as mamães, cara. Que calvário, vou te enganar não, tá F. Primeiro, desejar aí um feliz Dia das Mães a todas as mães aí que me acompanham aqui no canal. Para quem também é homem, tem mãe, um beijo para sua mãe. Mas vamos lá, até expliquei que hoje, Dia das Mães, eu estaria com a minha mãe, com a minha família, a gente saiu, então vi o jogo do jeito que deu, primeiro tempo no celular, alguns momentos a internet engasgava, no segundo tempo eu consegui parar num lugar para poder ver o jogo na televisão, sem som, mas já melhorou um pouco. Então confesso que algumas coisas vai ficar um pouco comprometida a minha análise aqui, mas vamos lá. Primeiro tempo, cara, vamos falar da escalação. O Vasco visivelmente tem um problema absurdo de criação. Tem um problema crasso nesse time. Porque a gente não tem um meia armador ou não tem meias criativos. Tem até jogadores de bom passe, o Jair tem um bom passe, tem qualidade. O Marlon Gomes é um jogador que tem qualidade também, não é um exímio construtor, é um jogador mais de drible e carregador de bola. Então, assim, até quando tá todo o elenco completinho, o próprio Andrei é um jogador que na base se caracterizou mais por ser aquele cara de ataque ao espaço, não é nem tanto aquele cara de pega a bola aqui, ali, recebe, dribla um ou outro, enfia o passe no jogador que tá na área. É um jogador mais de... Lembra o Paulinho. Aquele cara de ataque ao espaço, tem qualidade para organizar por trás, mas não é um cara que dita o ritmo do time, que é um grande meia construtor. Então falta ou esse 10, que tá raro, você quase não acha time nenhum. O Lucas Lima, inclusive, é um 10 o Santos tem, já passou dos 30, ou volantes construtivos, né? O Modric é um volante construtivo, um Kroos é um volante construtivo, e aí a gente vai citar vários outros. O Vasco não tem esses jogadores. E o mais lúcido, o cara de mais cabeça em pé, de mais cadência, é o Jair, que eu acho que melhorou esses dois últimos jogos jogando de primeiro volante. Quando ele tira o Rodrigo ou empurra o Rodrigo para frente, o Jair dá um passo para trás contra o Curitiba. E hoje, nessa formação que ele entra com o Jair de primeiro homem, Garra, Larza e Barros, mais fazendo a jogada pelo lado, eu acho que o Jair conecta ali com o Robson, com o Léo, acha o lateral, acha esse passe mais à frente. O Vasco com Galarza e com Barros ganhou volume e ganhou intensidade e marcação-pressão. Os 15, 20 minutos do Vasco, o Santos não conseguia jogar. O Vasco tinha a bola, rondava a área do Santos, quando perdia, marcava em cima ali. O Santos chegou nos 15 minutos, mais ou menos 20 minutos, com 55% de aproveitamento no passe. Era praticamente dois passes, um certo e um errado, porque o Vasco marcava ali. Sendo que isso é insuficiente. Não adianta você ter só um time que marca o adversário, que pressiona, força os caras a errar, mas quando você tem a bola, eu não espero nada do Galarza. De verdade, eu já falei algumas vezes aqui, até o jogo do Curitiba, que ele cruza uma bola errado, que o lateral ajeita para o Eric Marcos fazer o gol, porque se o lateral não bate cabeça, ele corta a bola, ele não tinha saído do gol, tá? Então nem conta aquela jogada ali como assistência. E o próprio gol que ele tira em cima da linha sai de uma jogada que o cara chuta mal, né? O goleiro tá batido, o cara bate no meio do gol. Mérito dele de estar ligado, correr pro gol e tentar proteger, né? Mas não consigo ver esse jogo do Galarza que muitos falam. Ele é frouxo? Não, ele não é frouxo. Ele joga de corpo mole? Não joga. Ele tem muita vontade, mas qualidade quase não vejo no Galarza. Acho até que pelo excesso de vontade, de luta, de entrega, ele podia de repente jogar até mais de primeiro volante, né? Ser esse cara mais do combate ali, de morder, porque ele entrega isso pro time. Mas é pobre, cara, é pobre. Aí você vê o Figueiredo, vontade, entrega, volume, tenta, mas é um jogador que falta aquele refino também, falta aquela coisa mais fina do último trato ali, de ir no mano a mano com o cara, driblar 1, 2... O Figueiredo é aquele cara da vontade, do tapa, de dividir, né, chegar junto, voltar para marcar. É outro jogador também muito voluntarioso. Também acho o Figueiredo perceberam que ele, na minha visão, ele jogou até um pouquinho melhor como esse volante pela esquerda, né, ele vindo um pouco de trás. Foi assim com o Curitiba e um momento do jogo também no segundo tempo, porque o Figueiredo é um jogador que precisa de campo
para correr, para arrastar a bola, ter um chute de média e longa distância. Quando ele tá aberto, ele tem uma boa chapada. Mas quando a zaga do adversário tá apertadinho ali, que é um drible curto, uma tabelinha, essa jogada mais fina, eu sinto falta disso no Figueiredo. Eu, Diego, teria até oportunizado hoje o Eric. Acho que o Eric me entrega isso. O Eric tem esse 1-2, o drible curto, a puxada para dentro e a chapada com qualidade no gol, ou até um cruzamento. O Pedro Raul faz um gol no Carioca assim, de uma bola que ele domina, dá o tapa por dentro e dá uma cavadinha no segundo pau. Hoje ele colocou mais algumas bolas na área assim também. Então eu teria começado até com o Eric. Mas vamos ser frio, o Vasco jogou pior do que o Santos no primeiro tempo? Não jogou pior que o Santos. O Vasco merecia sair derrotado hoje de São Januário? Não merecia. O Vasco jogou muito, é verdade, na base do abafa, né? Chegou um momento que o Barbieri praticamente jogou num 4-2-4 no segundo tempo, né? Onde ele tinha ali o Figueiredo de volante, que não é nem a dele, mas ele ali, o Jair, o Figueiredo fazendo a função de volante, Alex Teixeira e Pedro Raul, e Orelhano e Eric Marcos aqui na ponta, né? Às vezes o Teixeira até atrás do Pedro Raul um pouco, teve um momento que ele entrou pela esquerda, mas ali praticamente um 4-2-4, né? E o Vasco jogar individual na ponta e toma ele bola na área, jogar individual na ponta e bola na área. O Orelhano poderia ter feito um gol que o goleiro salva, tira a bola no canto, várias bolas, tabela, o Lucas Piton vai, cava por cima do goleiro, o jogador vai entrar para fazer o gol, a zaga do Santos cortou. O Santos até defensivamente hoje fez um trabalho bom, mas falta coisa. O time do Vasco é uma porcaria, é horroroso, não é, mas é insuficiente para você ter a certeza absoluta que você vai estar tranquilão até julho. Porque tem jogos que o Vasco é muito exigido defensivamente e o Peck, o Teixeira, alguns jogadores acertam o contra-ataque, a gente faz o gol e na hora de se defender a gente se defende bem. O Vasco vai melhor ter nesse tipo de jogos, mas você precisa muito pontuar em casa. E normalmente os adversários, quando vierem ao Rio de Janeiro jogar com o Vasco, vão dar mais a bola para o Vasco, até mesmo sabendo que a gente tem essa dificuldade de propor o jogo. E falta jogador, falta qualidade, falta. Então o elenco do Vasco é um elenco que ele tem debilidades e dificuldades no banco de reservas, e no time titular, especialmente no meio de campo, falta jogador. Falta um jogador para dividir ali com o Jair essa questão da marcação, falta um meia organizador, e até nas beiradas, na própria ponta esquerda, eu não consigo achar que tem alguém pronto. O Eric entrou bem contra o Curitiba, entrou bem de novo hoje, pelo menos ele tentou, mas eu não tenho a certeza de que se a gente botar o Eric Marcos no próximo jogo titular, que ele vai arrebentar, e ele tem 19 anos de idade, é super normal. O Vasco tem um elenco majoritariamente, principalmente no banco de reservas, de jogadores jovens e jogadores que não estão prontos. O Rodrigo vem dando uma oscilada, é normal, é primeiro ano de profissional, tem 20 anos. O Eric, primeira temporada no profissional, 19 anos. O Figueiredo já tem algumas, mas mais joga fora da posição dele do que na dele. E é um jogador também, 21 anos de idade, eu acho que ele tem isso, o Peck, 22. Então é muito jogador jovem, faltam esses caras cascudos. E isso porque até aqui a gente tá começo de campeonato ainda, o Vasco na maioria das vezes joga uma vez por semana, a gente ainda não tá passando pelo problema de lesão e de suspensão. Tu imagina quando a gente começar a perder mais jogadores. Então o Vasco é um time que precisa de peças, algumas. Eu não acho que o Vasco tem que mandar todo mundo embora, tem que contratar 11 jogadores, não. O Vasco com 2, 3 jogadores pro time titular e mais uns 2, 3 caras no banco, o time dá um salto de qualidade muito grande. Eu volto no Botafogo do ano passado. O Botafogo, até a janela do meio do ano, era um time que estava igual o Vasco. No rame-rame ali, na segunda página da tabela, sem entrar na zona de rebaixamento, mas ali próximo, o torcedor tendo alguns calafrios, o Botafogo pontuava melhor fora do que em casa, porque era quando o Botafogo jogava em transição, atacava o espaço, o time se defendia até razoavelmente bem. Vem janela do meio do ano, chega Adrielso, Marçal, Tiquinho, Júnior Santos e deve ter chegado mais alguns 2 bonecos aqui que eu não me recordo. O Botafogo sai de um time que estava próximo da zona de rebaixamento para, até a penúltima rodada do campeonato, tá classificado para a Libertadores. Foi jogar a última rodada contra o Atlético Paranaense na casa do Atlético,
se ele ganha o jogo, ele se mantinha dentro do G8 e ia para a Libertadores. Ele acabou perdendo para o Atlético Paranaense, outros times venceram e na última rodada o Botafogo não classificou para a Libertadores. Eu vejo o Vasco com um ano similar a esse do Botafogo. Não é muitas peças. O Vasco tem que contratar 15 jogadores, 10 jogadores. São poucos ajustes. Fazendo esses ajustes em julho, o Vasco consegue terminar com um ano tranquilo. Aí vai uma preocupação. Será que o Paulo Brax vai conseguir fazer uma boa janela em julho? Será que ele vai conseguir mapear bem e achar bem esses jogadores para que em julho a gente acerte o time? E aí vamos para um outro problema aqui. A gente sabe também que o torcedor do Vasco ele é completamente traumatizado e eu não sou sommelier de torcedor. Confesso que eu vou até parar com um pouco disso, porque é dar murro em ponta de faca. Deixa vocês pensar o que vocês acham que tem que pensar, né? Agir como vocês acham que devem agir, porque é muito desgastante para quem às vezes tenta ponderar algumas coisas, que no final parece que você que é o babaca depois, é você que não quer enxergar as coisas, quando na verdade a gente perde um pouco de calma em algumas situações. Então eu acho que eu não vou nem ficar me desgastando, porque no final eu me desgasto junto. Mas assim, tá todo mundo puto, irritado, chateado. Eu tô puto por um caralho aqui também. Quanto tempo que eu não xingo num vídeo meu, mas vai, tá no bonde. Então assim, eu também tô extremamente puto, irritado. Então assim, eu vejo que faltam ajustes, faltam peças, mas não é um caminhão de jogador. Agora, o receio é esse ambiente que a gente tem no Vasco, uma torcida traumatizada, uma pressão muito forte por essa divisão que a gente acaba tendo política. Como é que esse grupo, esses atletas, o Barbieri e o Vasco de uma maneira geral, vai lidar com essa pressão até julho? Porque dependendo de como o Vasco lide com essa pressão até julho, a gente pode chegar em julho com uma situação já bem embaraçosa, tá? E os jogos que o Vasco tem agora, tem São Paulo, tem Flamengo e tem Fortaleza. São 3 jogos complicadíssimos. Salvo engano, o único jogo no Rio desses 3, salvo engano, se eu não estiver falando nenhuma besteira, é o clássico contra o Flamengo, que aí é campo neutro, o Maracanã é campo neutro. Eu nem sei se nesse jogo o mando é do Vasco ou do Flamengo, se bem que os dois fizeram um acordo de dividir o estádio meio a meio e dividir a renda. Então vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas assim, a gente começa a ficar preocupado, até porque eu particularmente sei como é que é o ambiente do Vasco. E nesse momento agora sobra porrada pra tudo quanto é lado e pra todo mundo. Então assim, tô chateado pelo resultado, óbvio. Tô irritado, porque a gente, eu não deixei de ser torcedor. Então eu como torcedor, parece que tem uma não quero xingar palavrão. Parece que tem um negócio que as coisas não caminham. Sempre pro Vasco parece que o troço é mais difícil. Mas eu também entendo que não tá tudo uma tragédia. A gente precisa de ajustes. Algumas peças chegando para a janela de julho, dá para corrigir a rota, a gente melhorar e ter uma arrancada aí para fazer um ano tranquilo, tá? E eu venho falando isso há muito tempo. Esse ano eu vejo o Vasco num time flutuando ali, né, do 6º ali ao 15º lugar. Um ano pra gente fazer um ano sem sustos, né? Se pintar uma Libertadores, lamba os beijos. Eu falo isso desde antes do campeonato começar. Eu sempre disse que eu não achava que o Vasco era um time que lutaria contra rebaixamento. Mas vai ser um time que vai passar um apertozinho, é um time que compete, não é um time vagabundo. Você vê que o Vasco aí, todo jogo aí ele entrega, ele luta, ele briga, ele não é atropelado nem amassado pelos adversários. Mas falta, cara. Os jogos em casa, o Vasco vai tentar propor mais um jogo, tem dificuldade de achar essas jogadas, porque falta jogador de meio, acaba indo muito para jogar individual e o chuveirinho, e aí nesse contra-ataque a gente acaba sendo às vezes machucado e toma o gol, e acaba às vezes perdendo ou empatando, e quando joga contra equipes melhores, a gente passa aquele sofrimento, sofre mais do que sovaco de aleijado, e contou com grandes atuações aí do Léo no gol, e até do Robson ali, do Léo Pelé também na zaga, dando uma segurada, e o Peck num grande momento, achando alguns gols ali no contra-ataque, e a gente empatou alguns jogos e venceu o jogo do Atlético Mineiro. Então é pouco, cara, não dá pra achar que todo jogo fora de casa ou toda vez que a gente vai jogar contra uma equipe que é superior a gente, que a gente vai conseguir sucesso com essa estratégia de sofrer e achar algum golzinho. Por outro lado, eu confesso que eu critico o Barbieri até a página 2.
Por exemplo, eu não entraria com o Figueiredo hoje, eu entraria com o Eric Marcos. O Galarza não estaria no meu time, tá? Eu teria começado com outra formação. Mas assim, ele não tem muita opção também não, cara. Ele não tem muita opção. Não é que ele tem um meia no banco que ele não usa, não é que ele tem um volante que tá arrebentando e ele não coloca pra jogar. É muito ali na continha do chá. A gente reclamou quando o Rodrigo saiu, pedimos pra botar de volta, o Rodrigo caiu de rendimento. Pedimos pra tirar o Rodrigo do time de novo, ele tirou. E aí perdeu o Andrei, perdeu o Marlon pra seleção, ele foi com o que tinha. O Carabarral não tinha opção de jogar. Quais eram os volantes hoje? Rodrigo, Jair, Galarza e Barros. E acabou. Tinha lá o Cocão, que muita gente, né, até ficou pistola puta da vida com a contratação. São os volantes que ele tinha. Meia, nenhum. O Orelhano não é meia, é improvisação. Uma parte do jogo ele até jogou ali. Barbieri, vai aqui uma sugestão, né? Se é que tu vai ouvir esse vídeo aqui. Testar e tentar, a gente só vai saber tentando. Eu sei que o Luca já falou que jogou poucas vezes de meia. Eu sei que o Luca prefere jogar pelo lado direito. Mas bate um papo, faz um teste. A gente só vai saber tentando. Pelo menos até julho. Vê com o Lucas se ele não aceita quebrar um galho e vamos ver como é que ele se comporta nos jogos para ver se a gente de repente não coloca o Lucas por dentro para gerar esse jogo, nem que ele não precise ficar plantado no meio, que ele vá no meio e abra para ponta, já que ele é um jogador que gosta de sair, sendo que normalmente ele faz o contrário, né? Ele começa na ponta e traz para o meio. Mas vamos tentar, porque o não a gente já tem. Vamos tentar. Faz um experimento. Eu acho que eu gostei da entrada do Jair de primeiro homem. Acho que ele melhora a saída de bola, ele cresce de rendimento, ele conecta melhor o time e acha melhor os passes. O Barros é um moleque que dá intensidade, dá volume e ele não é tão grosso. E vamos tentar o Orelhano aí. Compensa isso como? Tira o Teixeira do time, coloca um ponta de mais recomposição, um cara que vai te ajudar a voltar e a marcar. Já que o Teixeira, quando ele joga de ponta, ele fica com o Pedro Raul, a gente marca num 4-4-2. Vamos fazer um teste, tira o Teixeira, põe o Orelhano, deixa o Orelhano, talvez ser esse cara, que eu não sei se vai dar certo, tá? De verdade, eu não sei se vai dar certo. Enfim, mas alguma coisa a gente tem que tentar, cara, porque o elenco é esse aí e vai ser esse aí até julho. E aí vamos ver se o Barbieri, ó, vamos ver se o Paulo Brax consegue trabalhar bem na janela do meio do ano. A temporada do Vasco passa muito pela essa janela de meio de ano. Se a gente fizer uma boa janela, eu acho que não precisa de muito para acertar o time e a gente fazer um ano tranquilo. Mas dependendo de como for essa janela, aí o negócio pode complicar. E o Vascaíno e o Clube de Regatas Vasco da Gama é um clube com um caminhão de fantasmas. E na hora que o negócio começa a azedar e não dá certo, vem todo aquele trauma. 4 rebaixamentos, 5 Série B. O Vasco é um clube extremamente bagunçado e rachado politicamente. Eu tô vendo gente torcendo contra o Vasco para falar, eu falei que essa merda não ia dar certo, que a 777 é isso, porque tem uma quadrilha no time, tem isso, tem aquilo. A gente vê que tem uma galera que torce contra só para falar assim, eu falei, tá vendo aí? E torce contra mesmo, infelizmente, tá? Então tem de tudo, cara. O ambiente no Vasco é um ambiente esquisito. Então assim, isso faz parte do clube e a gente vai ter que saber conviver e lidar com isso aí, tá? Então, de novo, para encerrar aqui, eu não acho que o Vasco fez um jogo para perder hoje, mas não dá para falar que o Vasco fez uma baita de uma atuação, porque não foi. Acabou sendo castigado ali numa jogada. O Santos teve até um contra-ataque ali que o Robson bate cabeça com o cara e ele puxa e gera uma falta na entrada da área, mas o Santos não criou nada o primeiro e o segundo tempo. Foi o gol ali da jogada pelo lado ali, acabou saindo o gol. E o Vasco também muito na base do abafa. As jogadas que o Vasco criou não foi aquela jogada trabalhada do volante, do meia, do lateral, do atacante, que acha o lateral dá pra trás e o cara finaliza. Mas no abafa, né? O Eric Marcos entrou tentando, o Orelhano, o Teixeira, o Peck algumas vezes, o Figueiredo. E bola na área, bola na área, bola na área. O Santos muito bem hoje defensivamente. E enfim, a gente acabou não achando o gol. Tá uma merda, irmão. Tá uma merda, preocupa, a gente fica... Pô, aí vou falar como torcedor. Eu lá no fundo eu tenho meus traumas também. A gente já começa a falar, porra, eu já vivi isso, eu já vi esse filme. E acabou com o meu domingo, mano. Confesso que foi uma experiência bem de merda no Dia das Mães.
tentar ver o jogo com a mãe do lado. Minha mãe ficava até passando a mão assim, né? Calma, filho, calma, calma. Eu não consigo, eu fico irritado, eu começo a xingar. Mas é isso, galera. Então assim eu encerro o nosso pós-jogo aí. Vasco 0, Santos 1. E vamos ver que bicho que vai dar, porque tá complicado. Tamo junto.